Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar dicas para vocês de como montar um roteiro personalizado se você for visitar os parques de Orlando. Montar um roteiro personalizado significa estabelecer horários para as atrações, shows, personagens que você quer visitar nos parques, incluindo também as reservas de restaurantes, fast pass, um tempo para tirar fotos, para visitar as lojinhas e tal. Dependendo do perfil do grupo que vai visitar os parques com você, vocês podem precisar mais ou menos de um roteiro personalizado. Para aqueles grupos mais relax, que não se importam muito com quantas atrações vão visitar, não se importam muito em conhecer personagens e tal, querem mais passear, ver os cenários, um roteiro personalizado é dispensável. Mas para aqueles grupos que querem maximizar o seu planejamento, visitar o máximo de atrações, personagens, shows, enfim, de tudo que o parque tem para oferecer, aí sim um roteiro personalizado é imprescindível. Eu, particularmente, faço parte desse grupo de pessoas que querem maximizar o seu tempo nos parques, porque uma viagem para Orlando não é barata. Eu, pelo menos, não tenho condições de ficar indo todo ano, várias vezes para Orlando. Então, quando eu vou, quero mesmo aproveitar tudo que os parques têm para oferecer. Então, eu faço sempre os meus roteiros, tento maximizar ao máximo o meu aproveitamento. Então, hoje eu vou dar dicas para vocês de como fazer esse planejamento e vou mostrar também como eu faço o meu planejamento. Antes de começar a dar dicas para vocês, eu já peço que se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like que ajuda muito no crescimento aqui do canal e ajuda também o YouTube a oferecer vídeos que tenham a ver com esse, se você gostar desse assunto. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui no canal. E me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, que eu sempre aviso quando vai sair vídeos novos, posto fotos, enfim. Pessoal, para quem, como eu, opta por um roteiro personalizado, existem duas opções. Muitas agências de viagem ou agências personalizadas de turismo Disney oferecem a venda de roteiros personalizados. Para quem não tem muito tempo de fazer o planejamento e tem um orçamento flexível, essa pode ser uma boa opção, porque as agências são realmente especializadas, você vai ter a assessoria aí de alguém que conhece os parques, conhece como funciona a Disney, Universal, os parques da SeaWorld, enfim. Ou você pode optar por montar o seu próprio roteiro, como eu faço. A vantagem que isso vai te trazer é economizar, logicamente, o dinheiro que você pagaria num roteiro personalizado. Você vai conseguir fazer um roteiro mais personalizado possível, porque é lógico, ninguém sabe melhor quais são os seus gostos e os gostos das pessoas que vão viajar com você do que você mesmo. Além do que, eu acho super divertido fazer esse planejamento. Eu particularmente adoro, acho muito legal e se você gostar de fazer planejamentos como eu, tenho certeza que você vai gostar muito também. Se você quiser algum roteiro, mas também não tiver tempo de planejar e nem dinheiro para pagar por um roteiro personalizado, uma opção são os chamados roteiros pré-prontos ou touring plans. Esses roteiros já trazem várias informações de quais as atrações que são consideradas imperdíveis, quais que dá para você dispensar e tal. Eles trazem também dicas de como percorrer os parques para minimizar a quantidade de filas que você vai enfrentar e tal. Vou deixar linkados aqui embaixo no box de descrição alguns sites que oferecem esse tipo de roteiro pré-pronto, mas lembrando que esses roteiros não são personalizados. Eles vão por gostos gerais e pode ser que você não tenha um gosto geral. Enfim, se você não tiver o tempo ou o dinheiro para investir nessa coisa de roteiro personalizado, esses touring plans vão te ajudar sim. Agora, se a sua ideia é um roteiro personalizado para otimizar o seu tempo, daí você tem que fazer o seu mesmo e eles vão servir como bons instrumentos para auxiliar nesse planejamento. Para montar um roteiro personalizado, vocês vão ver aqui ao longo do vídeo
que isso requer muito planejamento, requer muito estudo e muito entendimento de como os parques funcionam, quais as atrações que eles oferecem e tal. Então não é tarefa simples e fácil, não é aquela coisa que você vai sentar ali em meia horinha você vai conseguir fazer o seu roteiro, a não ser que você já seja um viajante frequente, é lógico. Essas dicas são mais para quem vai aí pela primeira, pela segunda vez, é a primeira vez que faz um roteiro desse tipo e tal. Então você vai ver que você vai gastar ali muitos tempos de leitura, tem que assistir vários vídeos, pesquisar nos blogs e tal. Então é tarefa para quem gosta de planejar. Partindo aí então do pressuposto que você decidiu, vou montar um roteiro personalizado para o meu grupo. O melhor momento para você fazer isso é antes do agendamento dos seus Fast Pass. Eu que sou control freak, prefiro fazer antes da reserva dos restaurantes, mas é porque eu sou meio alucinada aí mesmo. Eu gosto de fazer antes das reservas dos restaurantes para eu já saber mais ou menos ali o horário para qual eu vou querer reservar. Mas se você fizer antes do agendamento dos Fast Pass, no caso dos parques da Disney, é lógico, né, que tem Fast Pass, já vai ser de bom tamanho, que aí você agenda os seus Fast Pass já para um horário que você sabe que vai se encaixar no seu roteiro. E se por algum motivo você não conseguiu o horário que você queria, aí você só tem que fazer alguns pequenos ajustes. No caso dos parques da Universal e do SeaWorld, que não tem essa coisa toda de reserva de restaurante, Fast Pass e tal, você pode fazer mais próximo da sua viagem, ali com algumas poucas semanas de antecedência, que você já vai se dar bem. Para montar os roteiros dos parques, é lógico que você já tem que ter decidido quais parques você vai visitar, né? Então, depois de decidir isso, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o que o parque tem para oferecer. Quais as atrações, quais os shows, quais os personagens que tem nesse parque, para você decidir o que você vai querer visitar. Quais as atrações que você considera imperdíveis, quais as atrações que você considera ali. Ah, se der tempo eu vou, mas se não der tempo também tá tranquilo, eu não vou ficar chateado. Quais aquelas atrações que você fala assim, essa aqui não acho tão interessante, pode ter certeza que vai ter esse tipo de atração. Então você tem que entender quais são essas atrações que os parques oferecem. Aqui no canal eu já fiz vídeos falando sobre todas as atrações, shows, personagens que você encontra em cada um dos principais parques de Orlando. O link da playlist vai estar no box de descrição e vai passar aqui em cima também para vocês. Então assiste cada um dos vídeos, lê mais um pouco na internet se você preferir ler, classifica as atrações dessa forma que eu tô te falando. Nesses Touring Plans que eu falei, você já encontra essas atrações classificadas, mas como eu falei, se você quer fazer um roteiro personalizado, você tem que fazer a sua própria classificação. Senão é melhor você já usar um roteiro pronto. Se você decidiu montar o seu roteiro, sem preguiça, vai lá, lê sobre todas as atrações, vê os vídeos, classifica e depois vamos para o próximo passo. Depois que você decidir quais as atrações que você vai visitar, você tem que entender quais são as prioridades dessas atrações. Ou seja, quais as atrações que dão mais fila, quais as atrações que as pessoas mais visitam e tal, para depois você saber qual o melhor momento do seu dia para visitar. É nesse ponto que os Touring Plans ajudam bastante. Geralmente, vários Touring Plans já vêm com um mapa dizendo quais são as atrações que você deve visitar na primeira ou na última hora de funcionamento do parque, as atrações que você tem que visitar nas duas primeiras ou nas duas últimas horas de visitação do parque, que são as intermediárias, e as atrações que não são tão prioritárias você pode visitar a qualquer momento do dia. 3 sites que eu gosto muito de usar para essa parte de priorização de atrações são o EasyWDW, que é para os parques da Disney, o Orlando Informer, que é para os parques da Universal, e o Undercover Tourist, que apesar de ter Touring Plans para todos os parques, eu uso apenas para o SeaWorld. Esses sites, como eu falei, já falam quais as atrações são prioritárias, e os 2 primeiros, além dessa classificação, também dão estimativas de filas de acordo com a lotação do parque em cada época do ano. Então, isso ajuda muito na hora de você montar os horários dos seus roteiros, porque vai ajudar você a saber quanto você vai gastar mais ou menos de fila e de experiência em cada atração. Mais uma vez, os links vão estar no box de descrição para vocês e depois eu vou mostrar para vocês como eu uso esses sites. No caso da Disney, como eu já falei naquele vídeo sobre os Fast Pass,
As atrações prioritárias devem ser suas prioridades no agendamento de Fast Pass. A próxima consulta que você tem que fazer são os horários de apresentação de cada show que você quer visitar. Esses horários você consegue nos sites de cada parque e, infelizmente, eles não são liberados com tanta antecedência. Então, às vezes, quando você for agendar seu Fast Pass, talvez você não tenha os horários de todos os parques. Mas, daí você consegue ver quais os horários estimados, porque eles costumam manter ali um padrão ao longo do ano das apresentações. Então você já consegue ter uma ideia bem boa, pegando, por exemplo, o mesmo dia da semana. E se precisar, depois, mais perto da sua viagem, você dá uma consultada novamente para ver se tem que fazer alguma alteração. Outra coisa que é importante você entender é como funciona o mapa do parque. Todos os parques são divididos em várias áreas. E é lógico que as atrações prioritárias não estão localizadas em uma área específica, elas ficam espalhadas ao longo do parque. Então, por mais que tenha lá uma lista das atrações que você deve fazer, por exemplo, na primeira hora de visitação do parque, é muito difícil você conseguir fazer todas essas atrações ali naquele momento, porque você vai ter que ficar indo para lá e para cá. Se você ficar agindo assim, pode ser que quando chegar na hora do almoço você esteja morto e não consiga mais aproveitar o parque. Então você tem que entender ali onde é que estão localizadas as atrações, quanto tempo mais ou menos você vai levar de uma atração para outra e tal, para que você depois não fique fazendo andanças desnecessárias. Depois que você entender como funcionam as atrações, as filas, o mapa do parque, é importante você entender como funciona o seu grupo. Quais as características do seu grupo? O seu grupo é daquele que se move rapidamente ou lentamente? O seu grupo tem um pique acelerado, aguenta ficar bastante em pé, aguenta andar bastante ou precisa de um descanso ali no meio do dia? Seu grupo tem alguma intolerância a muito frio, a muito calor, a ficar muito tempo em pé? Seu grupo tem crianças? Seu grupo tem idosos? Seu grupo tem mais meninos, mais meninas? Enfim. É importante você saber como o seu grupo funciona para você considerar as características desse grupo. Vou dar um exemplo de tipo de característica que você tem que considerar. Quando eu viajei com meu namorado, fomos só nós dois. Nós somos jovens, ativos, fazemos exercício físico, estamos acostumados ali a ficar bastante tempo em pé, andar bastante. Então, a gente tinha um ritmo rápido de visitação. A gente conseguia percorrer mais áreas do parque em menos tempo, andar mais para lá e para cá, ficar mais tempo em pé e tal. Então, eu fiz uma estratégia de visitação tentando minimizar ao máximo o tempo de filas. Por mais que a gente andasse mais, a gente ia enfrentar menos fila. Agora que eu vou com a minha mãe, com a minha irmã, a minha mãe não é nenhuma criança mais, né? Ela já tem 56 anos. Então, ela não aguenta andar tão rápido quanto a gente. Ela precisa de momentos de descanso, porque não adianta nada eu exigir muito dela. E como eu falei, chegar na hora do almoço, ela já tá irritada porque ela tá cansada, porque ela não quer mais aproveitar o parque. Daí, minha estratégia de visitação agora é mais ligada a evitar andanças do que evitar filas. É lógico que é importante evitar as filas e tudo, mas se eu tiver que escolher, eu priorizo andar menos e enfrentar ali talvez uns 10 minutos a mais de fila, para não ter que ficar indo e vindo, que vai se tornar uma viagem cansativa. Além disso, eu priorizei pausas ao longo do dia para almoço ou jantar, para dar um descanso para as pernas e renovar as energias para a gente continuar o dia no parque. É nesse sentido que eu tô querendo dizer para vocês que é importante você considerar quais são as características do seu grupo. Já que eu falei aí de restaurantes, também é importante você considerar se você vai visitar algum restaurante table service. Daí serve para todos os parques, não só os da Disney, que você tem que fazer reserva antecipada, porque um restaurante table service consome ali um bom tempo de parque, tá, gente? Você tem que considerar pelo menos ali uma média de 1h30 de refeição. Então é importante você considerar esse tempo durante a montagem do seu roteiro e também considerar ali mais ou menos qual o horário que você vai querer reservar esse restaurante ou o horário que você já tem a reserva. É lógico, se você estiver fazendo o roteiro depois de ter reservado seu restaurante. Se vocês quiserem saber mais sobre essa coisa de restaurante, tem vídeo aqui no canal também falando sobre todas as informações dos restaurantes da Disney, também vai estar linkado aí pra vocês. Por último, mas não menos importante, talvez poderia ter sido até visto primeiro isso aí, você tem que considerar qual que é o horário de funcionamento do parque
no dia que você vai visitar ele. O horário de funcionamento não é padrão, tá, gente? Dependendo da época do ano, os parques ficam abertos mais ou menos horas. Esses horários você também consegue checar no site de cada parque. Agora sim, gente, eu vou mostrar para vocês lá na tela do meu computador um roteiro que eu já fiz. Vou usar como exemplo o Parque Hollywood Studios, porque é um parque que tem atrações, tipo rides, tem bastante shows, tem encontro com personagens. Então é um parque que tem vários elementos para eu poder mostrar para vocês como encaixar nesse quebra-cabeça, que é o roteiro personalizado. E ao longo da apresentação aí para vocês desse roteiro, eu vou mostrando todas essas ferramentas que eu falei para vocês, né? Como consultar o horário de funcionamento do parque, como consultar as filas, como consultar os mapas e tal. E também, é lógico, vou dando as dicas necessárias ao longo da apresentação. Vamos lá então! Pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz esse roteiro de visitação para o Parque Hollywood Studios. Primeira coisa, eu vim aqui e listei todas as atrações, shows e personagens do Hollywood Studios que eu quero visitar. Eu categorizei essas atrações por cores, vocês podem ver. Em verde ficaram as atrações imperdíveis, ou seja, as atrações que eu quero muito fazer. Em amarelo ficaram as atrações que eu não tenho tanta prioridade de ver. E as atrações que eu não faço questão de visitar, eu nem coloquei aqui. Coloquei também o restaurante que eu quero visitar nesse parque, que no caso é o 50's Prime Time Café. Como esse roteiro já está finalizado, aqui eu já tenho os horários dos Fast Pass e do agendamento do restaurante. Se você estiver fazendo um roteiro prévio, né, antes de você ter esses horários pré-definidos, você começa colocando o que você tem vontade de fazer, né, e em qual horário, para você ir estruturando. E como eu falei, depois você só vem fazendo as alterações que você achar necessário. Como eu falei, é muito importante você pesquisar o horário de funcionamento do parque, o mapa do parque, os horários dos shows, as filas estimadas das atrações e tal. Então vou mostrar para vocês como eu faço essa pesquisa. A primeira fonte, é lógico, é o site da Disney. Se, obviamente, você estiver fazendo um roteiro para os parques da Universal, você vai ter que pesquisar no site da Universal. Os sites são bem fáceis de mexer, de procurar as coisas, então eu vou mostrar aqui no site da Disney e tenho certeza que vocês vão conseguir replicar para os outros sites também, porque é muito simples. Aqui no site da Disney, você pode pesquisar pelos parques. Então eu posso vir aqui pesquisar pelo Hollywood Studios, no caso. Aqui eu consigo pesquisar os horários de funcionamento do Hollywood Studios. No caso, esse roteiro que eu fiz foi pensando no dia 26 de janeiro de 2018, então é essa data que eu vou selecionar. Como vocês podem ver, o horário de funcionamento do parque nesse dia é de 9 da manhã às 8 da noite, então é esse horário que eu vou ter disponível para fazer todas essas atrações que eu quero. Você também consegue consultar aqui o mapa do parque. Como eu já tenho ele salvo aqui no meu computador, eu já deixei aberto, então não vou clicar aqui, mas é só você consultar aqui. Então agora que eu já sei o horário de funcionamento para o dia que eu quero visitar o parque, eu vou pesquisar as opções de entretenimento, ou seja, os horários dos shows nessa data. Então eu vou vir aqui em cima em Things to Do, Entertainment, vou filtrar aqui pelo Parque Hollywood Studios e como eu já estava filtrando pela data de 26 de janeiro, ele já trouxe essa data aqui para mim. Então aqui estão todos os horários dos shows nesse dia. Eu já sei quais que eu quero visitar. Então depois é só eu selecionar os horários que eu quero ir colocando no meu roteiro. Outra coisa que eu falei que é importante para vocês pesquisarem são os horários previstos de filas no dia da visita. Então, como eu falei, o site que eu gosto de consultar para os parques da Disney é esse aqui. Então eu vou vir aqui na aba do Hollywood Studios e intuitivamente vocês pensariam que eu viria aqui em Wait Times. Só que esse site ele tá um pouco bagunçado nos tópicos, então a melhor coisa é você vir aqui nas atrações e aí você pode ir vendo sobre cada uma das atrações e dentro dos posts de cada uma vão ter essas informações que eu falei para vocês. Outra coisa que eu falei com vocês que é importante vocês pesquisarem são os mapas dos Touring Plans, para poder vocês verem quais são as atrações prioritárias. No caso, esse site aqui também tem esse tipo de informação, então você vem aqui em Hollywood Studios Theme Park Touring, vocês vão ver que existe um mapa aqui dizendo quais são as atrações que você deve visitar na primeira hora de funcionamento,
as atrações da segunda hora, as atrações de qualquer momento, né? Os restaurantes table service e os restaurantes quick service. Então vou deixar aqui aberto também para facilitar a consulta e podemos começar a montagem do roteiro. Como vocês podem ver, eu já tenho esses Fast Pass e horário de restaurante agendado, então eu tenho que seguir esses horários, né? Lógico. Vamos começar aqui então. O horário de abertura do parque nesse dia previsto é às 9 horas da manhã. Olhando aqui no Touring Plan, vocês vão ver que as atrações para você ir no primeiro horário são a atração do Toy Story, a atração Rock and Roller Coaster, que é a montanha-russa do Aerosmith, e a Torre do Terror. Essas 3 atrações estão na minha lista de atrações imperdíveis. Nesse parque, os Fast Pass são divididos em 2 grupos e tanto a montanha-russa do Aerosmith como a atração do Toy Story estão no Tier 1. Eu poderia deixar para pegar um Fast Pass da Torre do Terror, então não precisaria me preocupar em ir logo nela quando o parque abrisse. E eu teria que escolher entre o Fast Pass para a montanha-russa do Aerosmith e para a atração do Toy Story. Como eu falei, uma coisa importante a se considerar na montagem do roteiro é qual a característica do seu grupo. E minha mãe e minha irmã não gostam de montanha-russa que vira de cabeça para baixo. Como a montanha-russa do Aerosmith é uma montanha-russa já radical, com looping e tudo, eu acho que elas não vão querer ir nesse brinquedo. Então, pensando no grupo como um todo, eu optei por pegar o Fast Pass para a atração do Toy Story. Então, o que me restou foi ir para a montanha-russa do Aerosmith assim que eu chegar no parque. Por isso que eu botei aqui, chegar ao estacionamento às 8h30 e às 9 horas ir direto para Sunset Boulevard para ir na atração Rock and Roller Coaster. Olhando aqui no mapa, aqui é a entrada do parque, aqui é Sunset Boulevard e a montanha-russa do Aerosmith está bem aqui no cantinho. Outra coisa que eu falei para vocês é que o meu intuito do roteiro era minimizar as andanças. Então, qual é a minha ideia? Tentar esgotar ao máximo todas as atrações que eu puder fazer em cada uma das áreas. Porém, se você já tiver estudado o mapa aqui do Hollywood Studios, você vai perceber que o show de encerramento desse parque é aqui na Sunset Boulevard também, que é o Fantasmic. E ele tá na minha lista de prioridades, né, de imperdíveis. Então, de qualquer forma, no final do dia, eu teria que voltar aqui para essa área. Quais seriam minhas possibilidades? Esgotar as outras atrações da Sunset Boulevard nesse momento, logo de manhã, e depois voltar à noite só para vir aqui no Fantasmic, ou ir para as outras áreas e deixar o resto das atrações dessa área para o final do dia. Como uma das minhas prioridades também é tirar foto com o Woody e com o Buzz, e a foto com eles dá bastante fila, eu dei opção por ir lá visitar eles logo na primeira hora de funcionamento do parque. Então, saindo dali da Sunset Boulevard, a nossa ideia é ir direto tirar foto com o Woody e o Buzz, que ficam aqui na Pixar Place. Eu acredito que a gente chegando antes do parque abrir, a gente vai conseguir fazer essa montanha-russa em bem menos de 1 hora. Se vocês vierem aqui no site que eu falei e procurarem aqui pela Rock and Roller Coaster, aqui vai ter várias informações sobre ela e uma das informações é a seguinte: tempo total de experiência com o Fast Pass, que seria 25 minutos. Como a gente vai chegar e vai direto para essa atração, eu imagino que ela não vai ter filas, então a gente vai aproveitar ela como se estivesse usando um Fast Pass. Eu deixei um tempinho aí de gordura para poder a gente tirar umas fotos ali pela área, tirar uma foto com a guitarra, que é bem legal. E por isso coloquei 9h30 para a gente ir para essa outra área. Como a atração do Toy Story fica aqui nessa área também, vocês vão ver que ela é a número 29. A minha ideia inicial era fazer logo o Fast Pass dessa atração logo de manhã. Porém, eu não consegui agendar esse Fast Pass para de manhã, apenas para de tarde. Então, por isso que a gente não vai fazer essa atração nesse momento. Então, vai ser uma área na qual a gente vai ter que voltar depois. Mas eu decidi esgotar as outras atrações que a gente pudesse aqui nessas regiões e depois voltar apenas para fazer essa atração do Toy Story. Aqui na Pixar Place, vocês vão ver que não tem outras atrações. Então, voltando aqui pela Animation Courtyard, o que eu marquei pra gente fazer é esse show Voyage of the Little Mermaid.
e a foto com o Pluto, que fica aqui nessa região da carinha do Mickey. Então, eu vou lá olhar quais são os horários do show da Pequena Sereia, aqui no site da Disney. Para essa data, os horários deles são 9h30, 10, 10h25, 10h50. Eu estou estimando aqui, no máximo, uma meia hora para tirar foto com o Woody e com o Buzz. Aí, como é sempre importante você chegar pelo menos 15 minutos antes do início desse show, de 15 minutos a meia hora dependendo da lotação do parque, eu achei que ficaria um pouco apertado de ir logo nesse show aqui de 10 horas. As minhas próximas opções seriam 10h25 e 10h50. Daí eu pensei, para esse show, se eu chegar 15 minutos antes, não vai fazer diferença eu ir na sessão de 10h25 e na de 10h50. Porém, para a foto com o Pluto, quanto mais tarde eu chegar, maior a probabilidade de ter mais filas. Então, eu preferi colocar a foto com o Pluto antes e assistir o show da Pequena Sereia de 10h50. Se você abrir aqui as características do show, você vai ver que esse show tem uma duração de 17 minutos. Então, a gente vai sair dali por volta de 11h07, né, por aí. Então, voltando aqui no mapa, as áreas que a gente poderia ir depois seriam a Commissary Lane ou a Echo Lake, que é essa área azul. Como vocês podem ver, a gente tem uma reserva marcada para o 50's Primetime Café, 12h30. Esse restaurante fica aqui na área Echo Lake. A gente teria que chegar até lá antes de 12h30. E depois a gente estaria aqui nessa área. Então eu pensei, é melhor a gente ir lá e esgotar essa área Commissary Lane antes do almoço. Na Commissary Lane, a única coisa que tem para fazer atualmente, além de restaurante, é a foto com o Mickey e a Minnie. Porém, como a foto com o Olaf, que fica aqui no númerozinho 10, costuma ter mais fila que a foto com o Mickey e a Minnie, e tudo tá muito pertinho aqui, eu falei, acho melhor tirar a foto com o Olaf primeiro e depois voltar aqui no 26, que é do ladinho, e tirar a foto com o Mickey e a Minnie. Então foi essa ordem aqui que eu coloquei. Normalmente esses personagens têm aí de 20 minutos a meia hora de fila, então calculei que aproximadamente meio-dia a gente deve estar saindo dessas fotos e marquei o meu Fast Pass para a atração Star Tours meio-dia, porque essa atração fica aqui no número 13. Após o nosso Fast Pass, nós vamos lá para o número 16, para a nossa reserva para o almoço. Eu calculei cerca de 1h30 para essa refeição e queria, após o almoço, assistir os shows que tem nessa região. A gente teria a opção, então, de logo depois do almoço ir direto para o show do Frozen ou para o show do Indiana Jones. Então eu fui consultar os horários desses shows. Como eu falei, eu considerei 1h30 de almoço, então pensei que a gente deve sair do restaurante por volta de 2 horas. Os shows que tem disponíveis após 2 horas para o Frozen seria 2h30 e para o Indiana Jones o show seria apenas 3h15. Como eu acho que meia hora é o suficiente para chegar antes lá do show do Frozen e conseguir um lugar, coloquei pra gente ir direto para esse show de 2h30 após o almoço. Olhando a duração aqui desse show, vocês vão ver que ele tem 30 minutos de duração. Então a gente vai sair do show por volta de 3 horas da tarde. Depois das 3 horas da tarde, o show do Indiana Jones é às 3h15. O ideal é chegar para esse show pelo menos meia hora antes. Mas como a gente vai numa época de lotação baixa e esse show não é muito prioritário para muitas pessoas, eu imagino que chegando 15 minutos antes a gente não vai conseguir um bom lugar, mas a gente vai sim conseguir um lugar. Então eu resolvi colocar pra gente fazer logo esse show de 3h15. Olhando aqui a duração desse show, vocês vão ver que ele tem 30 minutos de duração também. Então ele vai acabar por volta de 3h45. Então eu coloquei para após esse show, como a gente já vai ter esgotado as atrações da Echo Lake, pra gente voltar lá pra Pixar Place para fazer a atração do Toy Story, que a gente não conseguiu o Fast Pass pela manhã. Então eu consegui esse Fast Pass para as 3h45 da tarde. Depois que a gente usar o nosso Fast Pass lá na atração do Toy Story, a gente já vai ter esgotado todas as atrações
dessas 4 áreas. Então só vai sobrar as atrações da Sunset Boulevard. As atrações que vão ficar faltando a gente visitar nessa área, que estão como atrações imperdíveis, são o show da Bela e a Fera, a Torre do Terror e o Fantasmic. Então eu vou olhar aqui qual que é a duração da atração do Toy Story com o Fast Pass para saber mais ou menos o horário que eu vou sair de lá. Então, com esse tempo total de experiência de 25 minutos, a gente deve conseguir sair aqui dessa atração do Toy Story por volta ali de 4h20 e tal, que é o tempo suficiente para a gente sair daqui da Pixar Place e voltar para Sunset Boulevard a fim de pegar o show de 5 horas da Bela e a Fera. Após o show, eu queria marcar o nosso Fast Pass para a Torre do Terror, então eu fui lá e verifiquei qual que é o tempo estimado desse show, que é de 25 minutos, então por volta ali de 5h25, 5h30 a gente deve estar saindo do teatro. Então eu vim e marquei esse Fast Pass aqui para a Torre do Terror de 5h30 às 6h30. Coloquei pra gente ir nela por volta de 5h40 para dar tempo da gente tirar umas fotos ali perto do teatro, ali na Sunset Boulevard e tal. Então, saindo da Torre do Terror, vocês vão ver que das atrações que eu listei, as únicas coisas que vão faltar pra gente fazer são o Fantasmic e o show do Star Wars, que são os 2 shows de encerramento do parque. O Fantasmic está previsto para ter uma apresentação às 7 horas da noite nesse dia. Então a gente deve sair aqui da Torre do Terror por volta ali de 6 horas, 6 e pouquinho. Então vai dar um tempo super suficiente para a gente já ir lá pro Teatro do Fantasmic, pegar um bom lugar, descansar um pouquinho as pernas ali antes do show, sentadinho, porque é num anfiteatro. Eu gosto de pegar aqui o mapinha lá do Vai Pra Disney, dos melhores lugares para sentar lá no anfiteatro, para eu poder me guiar depois. Então a gente vai direto aqui pro anfiteatro, que fica do ladinho aqui da Torre do Terror. Vamos assistir o Fantasma, que tem ali por volta de 15 a 20 minutos de duração. E depois o show do Star Wars, para esse dia, tá previsto para 8 horas da noite. Provavelmente, saindo ali do Teatro do Fantasmic por volta de 7h30, por aí, a gente não deve conseguir um bom lugar para esse show. Como eu não sou fã de Star Wars, não estou muito preocupada, eu deixei ele aqui em amarelinho, porque se a gente tiver com disposição, a gente para aqui na Hollywood Boulevard antes de ir embora do parque para ver os fogos que acontecem aqui nesse Center Stage. Daí a gente só vê os fogos mesmo de longe, sem se preocupar muito em ver as projeções do show. Se a gente estiver cansado também, a gente vai embora sem problemas. Então esse aí ficou o roteiro completo do Hollywood Studios. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido qual a importância de um roteiro personalizado para quem vai visitar os parques de Orlando. Espero que as ferramentas que eu apresentei para vocês tenham sido legais, que vocês consigam aproveitá-las. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!